esse assunto. Viu? Os humilhados são exaltados agora, né? O Yuri Alberto assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro e, como o Marcão já falou, o grupo está unido. Agora que já conquistou seus objetivos, a gente poderia dizer, agora o Corinthians está de férias, mas esse assunto não entra aqui no Corinthians, porque o grupo está sempre unido em algum objetivo, em garantir as vitórias. E agora a união é para manter este cara na artilharia, que eu vou dizer, merecido, hein? Porque é raro a gente ver um jogador ter uma recuperação tão incrível como Em o Yuri um ano. Alberto teve esse ano. Pra mim, o Em principal é menos que de um é ano. tudo em um ano. Ele viveu essa montanha-russa sinistra em um ano, de ele ser o maior bagre da história do futebol brasileiro. Esse cara é horrível. Exato. E, artilheiro do Brasil, alô Premier League, alguém contrata, alô Dorival Júnior. Olha esse homem, ele joga bola. Bom, o Yuri Alberto, cara, é legal você ver isso sendo um fã de futebol, né? Deixando a rivalidade de lado, você sendo um fã de futebol, você vê as entrevistas que ele dá, os problemas psicológicos que ele teve, e de conseguir superar tudo isso com a ajuda da psicóloga, da psicanalista, essas coisas é muito interessante, cara, ainda mais no mundo do futebol, que os jogadores sofrem calados, né? Muitas vezes, no final das contas, eles são seres humanos também. Quando você critica, você critica muito, 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 cara, qualquer pessoa vai ficar abalada. E o Yuri Alberto, ele deu uma volta por cima que poucos conseguiriam. Exato. E o futebol é muita confiança, né? É o principal, talvez. Então, não tem como. Quando a crítica é muito pesada, atrapalha demais. Só vai piorando, né, a situação, vira uma bola de neve. Se fosse, vou até dizer, poucos jogadores têm o mental que esse cara tem. Sim, Outro mental. jogador qualquer teria pedido para sair do Corinthians, teria pedido para ficar no banco de reservas, não ser mais relacionado, né? Ia alegar problemas pessoais, né? E sinceramente seria até entendível, né? Em algum momento, porque as coisas não estavam dando certo mesmo. Mas esse cara não, esse cara pegou, baixou a bola, falou: vou continuar trabalhando, continuar treinando e para me recuperar a boa fase. E o clube, né? O time trouxe aí os reforços, que foi melhorando a fase do grupo mesmo, e o Roberto foi o que foi melhor beneficiado, talvez, de todos os jogadores. Muitos jogadores, como a gente citou aqui, vários, né, se recuperaram de uma forma incrível, mas o Roberto acho que virou o símbolo dessa recuperação, talvez, né, Com certeza. do inferno pro céu. O símbolo, cara. Então, exato. Então, o Roberto, ele representa muito pro Corinthians hoje. E eu vou passar a bola para o Marcão agora para ele comentar uma outra coisa relacionada ao Yuri Alberto. Porque sobre a artilharia já falamos, ela vai para a última rodada aí para garantir, né, talvez essa posição de artilheiro do campeonato. Porém, o Vitor comentou algo aqui que eu achei interessante. Eu quero que você fale. Na opinião de vocês, quem que o Corinthians deveria contratar para substituir o Yuri ano que vem? Talvez não dizer nomes, mas o fato é o seguinte: a gente não tem a certeza sobre a permanência do Yuri Alberto, né? O presidente Augusto Melo comentou, né, que vai fazer o possível para segurar e tudo mais, né? Que não tem essa de que já está planejando a saída dele, né? Mas a realidade é que é bem difícil segurar, né? Um jogador de 23 anos e que está numa fase tão boa quanto a que ele vive hoje, tem um valor de mercado Ele tá alto, né? valorizado, né? Eu queria perguntar Exato. também pro Marcão, rapidamente, o Corinthians, ele só tem 50% do Yuri Alberto, não é uma coisa assim? Ou eu tô viajando? Não, é isso mesmo. Primeiro eu vou responder essa aí do Josu, depois do Gui. 50% que o Corinthians tem do Yuri Alberto, porque os outros 50% pertencem ao Zenit. Então, o Corinthians, o Corinthians, para contratar o Yuri Alberto, que o valor dele de mercado na época era 25 milhões de euros, o Corinthians fez uma proposta para pagar 12,5 do Zenit por 50%. O Corinthians cedeu muitos jogadores. Foi a época que foi o Mantuan, foi o Robert Renan, foi parte do goleiro Ivan, foi preferência de compra do jogador lá, o Pedrinho, não aquele Pedrinho, o outro Pedro. Então, o Corinthians cedeu boa parte desses direitos de jogadores para comprar 50% do Yuri Alberto, que se mostrou ser um negócio bom a princípio. Outra coisa, o Corinthians ele tem 50% mais os direitos federativos do jogador, que é você ter metade do jogador, mais você poder utilizar o jogador. O Zenit tem os outros 50%. Então, tudo que o Corinthians conseguir angariar com uma possível venda do Roberto tem que ser repartido entre duas equipes. Então, o Corinthians só pegaria 50% do valor.
Por isso o Corinthians não vendeu o Yuri Alberto por 8 milhões, porque que chegou aí propostas antigas aí. Então o Corinthians está querendo valorizar um pouco mais o atleta para poder ter uma rentabilidade em cima disso. O Corinthians não gastou dinheiro do bolso para contratar o Yuri Alberto. Foi cedido jogadores que foram abatidos no valor do jogador. A pergunta do Gui, deixa eu repete para mim, Gui, a pergunta novamente. Isso aí, né? Vou deixar o Victor responder para você, ó. Quem que numa possível saída, né? Vamos trabalhar na possibilidade, né? O Yuri Alberto saindo do Corinthians no ano que vem. Quem que você traria para o lugar dele, né? Porque é difícil encontrar um jogador. Quem que você ia trazer? Bom, perguntarem para mim hoje, Anderson Talisca. É isso, seco. Anderson Talisca, o patrocinador provavelmente ajudaria, que é um baita negócio. E o patrocinador do Corinthians já quer trazer uma super estrela para fazer dupla com o Depay na temporada que vem. Outra coisa, a Esportes da Sorte e o Corinthians fizeram um vínculo espetacular para essa temporada, porque tem que lembrar que quem está pagando o salário quase integral do Depay é a Esportes da Sorte. E o patrocínio do Corinthians é 100 milhões da camisa, então são 100 milhões, mais salário do Depay, que passa dos 50 milhões por temporada, eu acho. Se não for, isso é próximo disso. E além disso, tá querendo trazer outra estrela. Se você quiser trazer outra estrela, eu acho que eles vão ajudar a pagar os salários. Porque para você tirar o Anderson Talisca hoje lá do clube dele, da Arábia, você teria que pagar uma bala federal. Mas se forem pagar o que querem pagar no Roger Guedes, eu prefiro pagar no Anderson Talisca, sem dúvida nenhuma. Eu já falei isso em outra live. Eu acho que seria um nome fenomenal para o campeonato. Porque imagina um ataque do Corinthians com Anderson Talisca e Depay. Seria brincadeira o que esse ataque faria no campeonato. Tem contrato até 2026, fui conferir aqui, então vai ser difícil, cara. Porque o valor de mercado teria que pagar. E desembolsar mesmo, teria que desembolsar. Teria que pagar. Agora, Zenit, né? Eu falei, né, nessa outra live que o Marcão falou do Talisca, eu falei, puxaram o valor de mercado dele lá, um valor extremamente surreal. Eu falei, ixi, tá no descontinho aí, Black Friday, facinho de trazer. Vai depender do patrocinador aí, que tá... Só pra mim montar o atleta. Cara, não, Roberto Firmino acho que já passou fisicamente. Sabe jogar bola, tá? Bom jogador de futebol, mas já fisicamente já foi. Falando que madruga lá na Arábia, porque na Arábia é divertido assistir os jogos. Assim, para montar o jogador ideal, porque a gente vai perder o Yuri Alberto, que é um jogador que ajuda na marcação, que ele é o primeiro que tá ao embate olha lá. O Memphis Depay tem corrida atrás de zagueiro também, tá? Tem marcado ajudar na marcação. O cara tá, olha lá, Memphis Depay ajudando na marcação. Tem que respeitar. Então, para encontrar um cara que tem as qualidades que tem o Yuri Alberto, o presidente, vocês falaram que ele praticamente ele só desconversou, falou que ia tentar. Não, o presidente do Corinthians afirmou que o Yuri Alberto fica pro ano que vem. Ele afirmou. Teve uma entrevista pós-jogo que ele falou: não, o Yuri Alberto é nosso, 2025 ele vai ficar. Eu acho que a tendência é a saída dele, porque o presidente falou que não chegou nada concreto de nenhum time, não chegou proposta. Tem sondagem, a gente tem que lembrar que futebol é muita sondagem, mas o jogador, para mim, que seria o ideal seria o Anderson Talisca. Não tendo o Anderson Talisca, eu acho que o Roger Guedes não é o ideal, porque o Corinthians vai ter dois jogadores que, na teoria, são de lado de campo, que é o Roger Guedes e o Depay. E o Roger Guedes, cara, ele tá lá realizando o sonho dele lá no Qatar, deixa ele receber o dinheiro dele lá. Eu queria um jogador de área pro Corinthians, um 9. Mais 9 que o Roberto, inclusive, porque eu acho que a gente vai ter bola chegando de lado, de outro. Eu queria um cara tipo Van Persie. Eu queria um cara tipo estilo Veguete, estilo Veguete, estilo Caleri, jogadores que são jogadores de área, brigadores. Faz um exercício comigo aqui. Imagina um Veguete e um Caleri nesse ataque do Corinthians aí. O que o cara ia fazer agora era brincadeira. Era brincadeira. O Vegete. Poxa, então, quer não jogar Libertadores? Torcida de massa, ganhar um salário talvez no dia. Se não conseguir, a gente pode pensar num nome grande na Europa. Algum jogador que esteja em final de contrato. Na minha cabeça não vem grandes centroavantes aí que estão em final de carreira. A gente tinha o Alexis Sanches um tempo atrás, mas não é o centroavante e já foi contratado por outro time. Jogadores já mais velhos,
francês, talvez o Giroud, mas o Giroud também já tá em outra fase da carreira e não seria esse cara para mim. Lewandowski, será que não dá? Cara, Lewandowski seria sensacional, mas não tem como, Final né? de carreira. Não tem como. Benzema, não tem como. Daqui a Aí já 3 tá aninhos, passando talvez o Lewandowski Master seja League. dispensar, tá? Cara, Daqui porque, 3 o Corinthians, aninhos. pra mim, o Memphis Depay é uma parada surreal. Então eu acredito em qualquer coisa. Pra mim não é Ele impossível. chama jogador. Abriu as Ele Mas chama no Esporte jogador. da Sorte, inclusive você que é rival do Corinthians, não aposte na Esporte da Sorte. O que tá acontecendo? Os caras querem, paga salário, meu amigo. É loucura, velho. Coisa que a gente não vê em outros patrocinadores, né? Eu acho que É tem chance bizarro, de pintar até um nisso. outro holandês, tá? Outro holandês? Outro holandês aí. O Vergost no Corinthians? É. Tá ligado?